Olá, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo é dedicado especialmente para quem vai fazer provas do Enem, de vestibulares, de institutos técnicos federais nesse final de ano. Eu vou pontuar aqui fatos históricos importantes que aconteceram em anos terminados em 9. Eu começo a análise pelo Tratado de Versalhes, assinado em 1919, portanto está completando 100 anos, tratado que estabeleceu os termos de paz após o fim da Primeira Guerra Mundial. Os conflitos se encerraram no final de 1918 e foram longos meses de negociação. O tratado foi extremamente punitivo, extremamente severo com a Alemanha, considerada a grande responsável pela causa da guerra, e a Alemanha perdeu territórios, colônias, foi proibida de manter um exército numeroso e foi obrigada a pagar indenizações pesadas. Os Estados Unidos acabou não participando da assinatura do tratado por questões políticas internas, e havia alguns políticos, pessoas dentro dos Estados Unidos que acharam que o tratado foi extremamente severo com a Alemanha e que isso poderia causar problemas futuros. Havia um grupo de pessoas que defendiam uma paz sem vencedores. O fato é que acabou prevalecendo a vontade da França, da Alemanha, que impuseram essas penas duras aos alemães, o que acabou ocasionando grande instabilidade política para a República de Weimar, grande instabilidade econômica e social na Alemanha, e que, alguns anos mais tarde, acabariam levando ao poder Adolf Hitler. Mas eu falarei dele um pouco mais tarde. Porque antes da chegada de Hitler ao poder, aconteceu em 1929 um outro grande fato que acabou refletindo em todo o planeta, que foi a crise de 1929, crise que começa com a quebra da Bolsa de Nova York nos Estados Unidos e que acaba se espalhando por grande parte do mundo. O Brasil foi diretamente afetado. O Brasil era grande exportador de café, ainda é na verdade, mas naquele ano aproximadamente 90% das exportações brasileiras eram de café, e isso acabou gerando uma crise profunda na República do Café com Leite. Então as elites agrárias do país tiveram dificuldades em se manter no poder, e acaba possibilitando a chegada de Getúlio Vargas em 1930 ao poder, e que ele vai iniciar um processo de modernização do país, instalação de indústrias, enfim. A crise começa nos Estados Unidos, é gerada por uma superprodução. Isso tem a ver com o fato de que durante a Primeira Guerra Mundial a economia dos Estados Unidos cresceu de forma significativa, porque os Estados Unidos se manteve como fornecedor de produtos bélicos e outros produtos, de modo geral, para a França, para a Inglaterra, e como não houve batalha nos Estados Unidos, após a guerra o país estava com a sua indústria intacta e em processo de crescimento. A recuperação europeia acabou aumentando as importações de produtos originários dos Estados Unidos, mas após alguns anos, a partir da recuperação da economia de alguns países da Europa, essa demanda diminuiu e as evoluções tecnológicas acabaram por aumentar essa produção, até que se chega à superprodução de 1929. Aumento de produção, queda na demanda, queda de preços como consequência, falência de empresas, crise generalizada. A crise ela é solucionada dentro dos Estados Unidos pelo então presidente Roosevelt, com o chamado New Deal, novo acordo, que estabelecia investimento do Estado na economia como forma de gerar empregos e movimentar e controlar o fluxo de capitais. Em 1933, a crise que se alastrou também na Alemanha acaba levando ao poder Adolf Hitler, que durante a sua carreira política sempre defendeu o rompimento com o Tratado de Versalhes, e que ele acusava sendo um dos fatores que estava provocando o caos dentro da Alemanha. Com o agravamento a partir da crise de 29, o Partido Nazista já tinha uma presença marcante no parlamento, conseguia em cada eleição aumentar o número de cadeiras, até que em 1933 Hitler é nomeado chanceler e passa a ter o domínio de fato do poder. Consequentemente, após a chegada de Hitler, ele começa a rearmar a Alemanha, inicia um processo de expansão territorial para tentar recuperar territórios perdidos após o Tratado de Versalhes, e isso acaba levando, em 1939, portanto, a 80 anos, ao início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra começa com a invasão da Polônia. Hitler já havia expandido o território alemão sobre a Áustria, que foi anexada, sobre parte da Tchecoslováquia, e quando invadiu a Polônia,
ele acaba tendo uma resposta da França e da Inglaterra. Então, em 1939, início da Segunda Guerra Mundial, termina em 1945, a guerra acabou se espalhando por grande parte da Europa, grande parte do norte da África, nas batalhas do deserto, e grande parte do continente asiático. Praticamente envolveu combatentes de todos os países, das colônias dos países europeus, deixou um saldo de aproximadamente 60 milhões de mortos, 25 milhões aproximadamente são soviéticos, 6 milhões de alemães, enfim, e a guerra termina com a era nuclear, o lançamento das 2 bombas atômicas pelos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e de Nagasaki, no Japão. As grandes potências que surgem da guerra são Estados Unidos e União Soviética, potências que eram diferentes na sua estrutura política e econômica, e o que acaba gerando um conflito de interesses no pós-guerra. A União Soviética avançou seu domínio sobre parte do território europeu e os Estados Unidos tinham medo de que esse domínio se expandisse ainda mais. Então acabou financiando a reconstrução da Europa, do Japão, a partir do Plano Marshall, Plano Colombo, e iniciou a chamada Guerra Fria, que não foi uma guerra direta entre as 2 superpotências, mas foi uma guerra tecnológica, uma guerra marcada pela corrida espacial, pela corrida armamentista, uma disputa ideológica através do cinema para mostrar a superioridade de cada regime, e a participação indireta em conflitos, como a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, onde cada potência financiava com fornecimento de armas, apoio logístico, grupos rivais. Ainda nessa linha de Guerra Fria, nós temos um outro fato marcante. Em 1959, a Revolução Cubana. Cuba era dominado por um ditador, o general Fulgêncio Batista, que era alinhado aos Estados Unidos. Cuba era um país com índices de pobreza extremamente altos, e aí Fidel Castro lidera o grupo que vai tomar o poder em Cuba em 1959. Inicialmente ele não há um alinhamento automático com a União Soviética, mas posteriormente acabou ocorrendo esse alinhamento e Fidel Castro acabou se tornando também governando de forma ditatorial, permanecendo durante um longo período no poder, e contando com o apoio da União Soviética, ele cria dentro dos estados da América, a poucos quilômetros dos Estados Unidos, um polo socialista. Isso criou, por exemplo, um medo no continente americano de que as revoluções se espalhassem para outros países, e com consequência os Estados Unidos, para conter um possível avanço comunista, acabou financiando e apoiando ditaduras em vários países na América Latina, entre eles Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, enfim. 1969, também no contexto da Guerra Fria, é um fato marcante a chegada da primeira expedição tripulada à Lua. Os Estados Unidos conseguem, com sucesso, enviar astronautas numa missão espacial, que isso teve um peso político muito mais significativo do que tecnológico, embora acabou influenciando a produção industrial, as telecomunicações e diversas áreas da tecnologia atualmente. Mas um fato importante também, uma data marcante, 1969, que também foi o ano do Festival de Woodstock, festival de rock que aconteceu nos Estados Unidos, mas que não foi simplesmente um festival de rock, foi mais do que isso. Foi um estilo de vida diferente, a questão da marca da contracultura. Houve a contracultura caracterizada como movimento de contestação à ordem vigente, então fazem parte da contracultura movimento feminista, movimentos pela desmilitarização, pelo desarmamento nuclear, movimentos pacifistas, o movimento hippie, muito presente no festival, enfim, um ano marcado de protestos contra a guerra do Vietnã, também do contexto da Guerra Fria, em que os Estados Unidos estavam envolvidos. Importante dar uma analisada nessa questão, porque marca a revolução cultural, marca a revolução sexual, marca essa questão do rock and roll como uma cultura de massa, uma cultura globalizada. Então, um fato muito significativo. Em 1979 ocorre a Revolução Iraniana. O Irã, que era um governo autocrático, com o apoio dos Estados Unidos, esse governo é derrubado. Há um primeiro momento da Revolução em que forças
liberais, forças de esquerda nacionalista, acabam derrubando o Shah Reza Pahlavi, que exercia esse governo de forma autocrática, mas no segundo momento há a chamada Revolução Islâmica, em que autoridades religiosas vão assumir de fato o controle do país, e o Irã permanece até os dias atuais como um país teocrático, um país onde as instituições religiosas têm forte presença no poder do Estado. Passando para 1989, é importante a gente lembrar da queda do Muro de Berlim, o muro que dividia a antiga capital alemã, divisão que estava marcada também, né, no território do país. A Alemanha foi dividida em duas após a Segunda Guerra, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, e a partir da queda do muro ocorre a reaproximação que vai resultar na reunificação do país no ano seguinte. Isso é um marco importante no fim da Guerra Fria. Houve protestos por democratização em alguns países sobre influência soviética nos anos anteriores, décadas anteriores, que haviam sido violentamente reprimidos, como a Primavera de Praga em 1968, mas as manifestações que ocorreram em 89 na Alemanha, na Polônia, e até mesmo dentro de países que compõem a União Soviética, como a Rússia, a Ucrânia, não foram reprimidas, e houve o colapso soviético posteriormente, e acabou dando fim oficialmente à Guerra Fria. Também em 89 é importante a gente pensar que esse movimento ele acabou influenciando outros países de regime socialista, como a China. Então houve protestos de estudantes, protestos pedindo democracia e liberdade também na China, mais especificamente em Pequim, mas ao contrário do que aconteceu na Europa, na China houve uma repressão brutal por parte do exército do país, por parte do governo, que ainda se mantém como uma ditadura extremamente pesada, e essa ditadura atualmente é tão forte que ela censura os meios de comunicação, censura a internet, não há menção em livros didáticos sobre este fato. O governo tenta literalmente apagar da memória coletiva dos chineses o massacre que ocorreu na Praça da Paz Celestial. É icônica a imagem de um manifestante tentando parar os tanques de guerra das Forças Armadas. No Brasil, em 1989, é importante a gente lembrar que ocorreu a primeira eleição após o fim da ditadura. A ditadura que durou 21 anos, entre 1964 e 1985, e aí as primeiras eleições em 1989, disputadas no segundo turno pelo Fernando Collor de Mello, que acabou sendo eleito contra o ex-presidente Lula. Enfim, agradeço quem ficou até aqui, espero ter contribuído. Eu estou dando apenas uma pincelada nesses fatos, acho que cabe a cada um aqui aprofundar, procurar ler um pouco mais sobre o que aconteceu, e eu espero que tenha ajudado e que vocês façam uma boa prova. Até a próxima.